Já tem a lista de pré-convocados dele lá, vazaram de alguns clubes, né? O Flamengo é um deles, e os jogadores do Flamengo que estão nessa lista são Santos, o Felipe Luiz está nessa lista, o Gabriel, o Pedro e o Everton Ribeiro. A gente tem aí, ó, quem são os 5 jogadores do Flamengo que foram parar nessa lista. Eu acho que assim, o Santos... ele vai se machucar um goleiro, né? Exato. Sim, exatamente. Sim, exato. Ele é a segunda opção entre os goleiros brasileiros, o Everton é a primeira, 2 atuam fora e o Santos é a quarta opção e a segunda dos brasileiros. Eu não tenho a informação, apenas uma opinião e do que eu conheço ali de comissão técnica de seleção. O Cássio também deve estar nessa pré-lista aí, então deve ser Cássio e Santos, o Everson do Atlético não. O Everson foi até mais convocado, ou foi convocado e o Cássio não. Eu acho que quando você tem você pode colocar 5 ou 6 goleiros numa lista dessa, então a gente pode ter o Everson, mas o Cássio tem chamado muito a atenção dessa comissão, tanto é que a gente está vivendo um grande momento de goleiros, né? Então, para mim, o nível é muito parecido. Felipe Luiz, para vocês, tem alguma chance de ir? Não. Eu também acho que está ali pro forma. Só se... Não acredito. Talvez se houvesse alguém na posição, alguns contundidos, alguns, né, no plural. Não acredito também não, né? Acho muito difícil. A gente tem de lembrar que é uma posição que o Arana, não sei se seria o nome certo, mas seria um nome muito forte para aparecer. Sim, eu acho que iria. A gente vai ter de ver se o Tite vai ter uma opção de levar 2 laterais direitos e 2 laterais esquerdos, que eu acho que é uma outra dúvida. Sim. Não sei se, por exemplo, o Alexandre Alex Telles, os dois vão. Ele leva, por exemplo, só o Danilo. Leva o Danilo e mais alguém, ou o Daniel Alves, ou o Emerson, Hoffmann disse que a seleção tem visto os treinos do Daniel Alves e tem gostado. Isso para a direita. O que eu acho que, se eu olhando para o Tite, o único senão eu levaria esse lateral direito da posição para a reserva. 2 laterais. Eu só não gosto dessa improvisação, porque às vezes quando você precisa mesmo, o Brasil, por exemplo... Você levaria o Daniel? Do Militão? Eu não gosto, embora o Militão entregue... Um lateral direito e o Militão como opção porque aí você direita. olha assim... Não, mas o lateral direito, Daniel? Eu não sei, eu acho que ainda o Emerson Royal teria uma possibilidade, eu gosto do Royal, eu acho que ele teria chance de ir. O Daniel, ele tem uma importância que vai, e aí colocando, não estou dizendo que o Felipe Luiz vá, porque eu acho também que não vai, mas o Tite gosta desses caras que são referências. O Daniel foi elogiado na última Olimpíada, por ser referência para essa molecada, por chegou, conseguiu jogar. Então ele mexe um pouco com o seu vestiário, não que a seleção precise disso apenas. E sobre a lateral esquerda, a ausência do Arana é tão interessante como muda o parâmetro, que o Lodge, que estava fora até de um cenário, retorna. Mas eu acho que o Alex Telles está na frente do Lodge, porque o Alex também joga em outras posições. Forma na lista, não vai estar ali. E com relação ao Felipe, que a gente falou um pouquinho no assunto ontem, né, do Felipe Luiz, essa transição que o Prazo até falou sobre também, o Felipe Luiz atleta e trabalhando numa comissão, eu escutei algumas coisas, né, algumas informações de posições de atletas, mas que pode aparecer também um convite para o Felipe Luiz fazer parte da comissão técnica da seleção. Eu acho mais possível do que convocado como jogador efetivamente. Seria muito bom para a seleção usar a experiência do Felipe, conhecimento dele de campo e extra-campo também para esse momento da seleção. Tá, então desses 5 a gente fica com os 3 de frente aqui para fazer o nosso debate de quem iria. O Pedro é o mais provável e eu acho que o Pedro tem que estar nessa lista. Também acho. Né? Se ele não estiver, será uma surpresa muito grande para mim. Você vai falar, mas na final da Libertadores ficou apagado. Mas fez uma temporada brilhante. Sim. Pela característica, o Tite precisa olhar para o banco na Copa do Mundo e ter uma opção para o que o jogo exige. Não pode acontecer que nem no último Mundial, ele olhar para o banco e não tem como mudar algo que a seleção precisa e não tem um centroavante de área. O Pedro sabe jogar fora da área melhor que o Pedro hoje no futebol brasileiro. Então o Pedro vai por isso, não vai ser titular. Talvez entre em campo devido a específicas circunstâncias necessárias, mas vai para a Copa do Mundo. Mas se você tivesse que apostar assim, metade da fortuna que você ganha mensalmente é o do Pedro que entra na lista. A gente tenta falar certo, aí o faturamento. Metade da fortuna, qual é a fortuna? O imposto é alto aí. Eu nem consegui raciocinar 3 qual é a pergunta. babalus Qual que é a pergunta? Eu nem consegui entender qual é a fortuna. Que jogador desses 5 tá na lista? Pedro. É o Pedro, né? Pedro, sim. Por ordem de chance, Pedro vai... Everton Ribeiro tem chance, Gabigol pequena, acho. Eu não vejo o Gabigol nessa lista mais. Eu acho que, apesar do gol na final da Libertadores, ele não fez uma partida brilhante e talvez fosse a grande chance dele chamar a atenção de volta, né? Porque ele já teve ali, a concorrência é muito grande. O Everton, eu não sei. O que vocês acham?
O Dani, mais o Everton. possível. O também acho, Everton ele mas tem uma possibilidade também de fosse jogar. o ranking em segundo. Segundo e outra. O Pedro está na lista. Isso aí eu acho que não tem nem discussão, porque é o cara que foi Você muito bota o elogiado. salário todo, o Pedro tá na lista. O meu salário todo é aposta alta, né? E certamente vai acontecer com o Já Pedro chegou, indo. cara. Então o Pedro tá lá. Agora, sobre a questão do Everton Ribeiro, também Olha quem que pesa. pintou aqui atrás da gente, ó. Pesa a favor dele. Essa é a disputa que eu ia citar. Tem o Coutinho e o Everton. Uma vez, até vou contar aqui algo de bastidores, que posso contar porque também não muda, né? É muito. O Tite, ele gosta de conversar muito com os jornalistas fora do âmbito do trabalho ali, em off. E uma dessas conversas, eu estava comentando com ele, e com os jornalistas que cobrem seleção, eu falei, eu sinto saudades da época até que o Fábio jogava muito, com o camisa 10, que era o criador e tal. Aí o Tite olhou para mim e falou, eu também. Aí ele falou, dura é que eu não tenho, e o futebol mudou. Ele falou, sempre gostei do 10. Mas o futebol mudou. Então, esse criador, hoje ele passa a ser o volante, pode ser... Você começa a armar com esse 8 e com o 5. Com o goleiro e com o zagueiro. Com o goleiro e com o zagueiro, tanto é que ele tem os goleiros armando. E aí, ele contou... Eu falei do Coutinho. E aí, brinquei com ele. Pô, acho que as suas grandes paixões, Coutinho e Renato Augusto. O Renato é uma coisa que chama muito a atenção. Renato, se não fosse a sequência de lesões, né? E pra mim, é um jogador de total adoro. condição de Pra estar. mim. E o Eu acho Renato, se a gente for parar para olhar ao campo, acima. né, Capito? O campo te entrega um Renato e um Coutinho guardado as devidas proporções, mas numa faixa de campo que é aquela de criador. O Everton Ribeiro... Você acha que a disputa é exatamente essa? Então, Que seria impossível eu acho- e Everton Ribeiro e Coutinho? Não acho impossível. Eu acho que eles vão... E aí quem sai? Não, e aí o Everton ocuparia uma vaga de alguém que pode jogar no meio e até pelo lado do campo. Não, mas aí se ele for pegar uma lado, vaga de atacante de lado, é mais difícil pra mais ele. difícil, E aí a então. disputa É mais impossível. difícil. Aí eu fui fazer a lista aqui dos atacantes da seleção. Jesus, papel. Richarlison. Aí o Jesus e Richarlison estão. Aí o Pedro, Rodrigo, Vinícius Júnior, Antony e Rafinha. Eu me arriscaria a dizer que o Gabigol vai... O Everton Ribeiro pode até esbarrar numa disputa com o Gabigol, com o Matheus Cunha, de olhar e falar, eu preciso de um atacante. Quem que vai nessa linha ofensiva? Você entendeu? Porque Mas aí esses você tá caras... achando que ele vai levar quantos? Não, você pode ter certeza que ele vai levar um monte de atacante, porque o Neymar vai jogar recuado ali. Vai ficar Mas armando eu ali, acho vai aí, jogar Edu, você naquela não pode posição. esquecer da condição física. A gente tem de lembrar, além de ser um torneio, obviamente, curto de 30 dias, o Richarlison está voltando de contusão. É. Eu acho que o Tite também tem de pesar isso. Tudo bem que agora são 3 a mais do que normalmente era. Então, São o 26 Pedro ou tá. Eu 23. acho que principalmente pela contusão do Pedro Richarlison, está. o Pedro tá. E essa parte física acha a gente vai ter que levar em que- consideração. entendi. O Birner falou da informação do Hoffman, dos elogios da comissão aos treinos do Daniel Alves. Isso tem que ser averiguado de uma maneira muito próxima.